O dia que eu fui desmascarada pelo meu próprio namorado na frente de todo mundo da igreja. A minha mãe, ela começou a frequentar uma igreja já faz um tempinho já. E desde quando ela começou a frequentar, que ela ficou firme na igreja, ela sempre me chamou pra ir fazer uma visita na igreja com ela. Só que, tipo assim, eu nunca fui, nunca tive interesse de ir. Até que um certo dia ia ter um evento na igreja dela e, tipo, ela insistiu muito pra que eu fosse com ela, pelo menos aquele dia. E de tanto que ela pediu, eu não consegui falar não. Então, naquele dia eu fui com ela pra igreja. Já logo chegando na igreja, eu me deparei com um moço, a coisa mais linda. Na hora que eu vi, já perguntei pra minha mãe quem que era. Então ela disse pra mim que era o filho do pastor. Então depois daquilo ali, fiquei de boa, prestei sim atenção no culto, aproveitei até o culto e até tipo gostei, sabe? Tipo assim, de como foi, tudo, até que eu gostei, vamos se dizer assim. Eu achei que seria mais chato, mas foi bem legal. Então no final do culto, assim que acabou, que eu e a minha mãe tava saindo pra poder ir embora, esse filho do pastor, ele veio cumprimentar a gente, cumprimentou minha mãe, tudo, eu. Enfim, cumprimentamos e fomos embora. No caminho pra casa, minha mãe comentou comigo, ela falou assim, bom, eu acho que ele gostou de você, porque ele é tímido, é difícil ele vir cumprimentar. E hoje ele veio te cumprimentar. Porém, tipo assim, o assunto acabou ali e depois a gente não falou mais nisso, sabe? Cheguei em casa, fui jantar. Depois que eu terminei de jantar, eu fui deitar. E assim que eu fui deitar, eu fui mexer no celular e abri o Facebook. Assim que eu abri o Facebook, tinha uma solicitação de amizade. Fui ver de quem que era e era dele, desse filho do pastor. Então eu aceitei a solicitação dele e, tipo, começamos a conversar bastante até. Só que, tipo assim, mesmo tendo gostado dele, achado ele super bonitinho, eu não queria nada porque a nossa vibe não batia. Ele era da igreja tudo certinho, eu já só pela misericórdia. Até porque também eu não sei se eu voltaria mais vezes ali na igreja, né? Enfim. Achei ele muito bonitinho, mas não queria nada sério assim. Porém, como a gente conversava todo santo dia e o dia inteiro, o que aconteceu? Caí no meu próprio golpe, comecei a gostar dele. E como eu comecei a gostar dele, eu comecei a frequentar mais vezes a igreja. Então, depois de um bom tempo conversando, ele me pediu em namoro e eu acabei aceitando, eu estava gostando dele. Então foi toda aquela coisa, ele pediu a minha mão pra minha mãe, os pais dele estavam junto. Sabe aquelas coisas bem formal mesmo, bem bonita de se ver? Porém, o tempo foi passando e eu acho que eu fui vendo que eu não gostava dele de verdade. Eu tava meio que enjoando, sabe? Não sei explicar. Talvez, não sei se foi só uma paixão, algo passageiro, mas enfim. Então eu percebi que eu comecei a enjoar dele. Eu comecei a perceber que não, tipo assim, eu não tava feliz, não tava gostando mais daquilo. Afinal, eu tinha saudade de sair com as minhas amigas, eu queria voltar a sair com as minhas amigas, coisas que não podia, porque eu estava na igreja, então eles não aceitavam, os pais dele não aceitavam que eu saísse com as minhas amigas. Então, tipo assim, eu comecei a viver uma vida muito presa e eu já não tava mais feliz. Começou a me dar saudade dos meus rolês, sabe? De sair com as minhas amigas, de beber, de se divertir, coisas que eu já não tava fazendo mais. Porém, a minha mãe tava tão feliz, sabe? Ela tava tão orgulhosa de mim com esse relacionamento, que eu acho que foi a primeira vez na vida que eu olhei assim pra minha mãe, que eu vi minha mãe tendo orgulho de mim. Então, por conta disso, eu fiquei presa, eu não tinha coragem de terminar, porque eu tinha medo de dar esse desgosto pra minha mãe. Até que o menino que eu ficava um tempo atrás, ele voltou morar aqui pra cidade. E assim que ele voltou pra cá, a primeira coisa que ele fez foi me ligar, foi me mandar mensagem pra poder me ver. Então eu acabei, indo ver ele e voltei a ficar com ele. Depois disso a gente já voltou a ficar. E nesse meio tempo que eu estava ficando com esse menino, eu estava criando coragem pra poder largar do meu namorado. Até aí, tudo bem. Enfim, um certo dia ia ter um culto na igreja de jovens. Só que, tipo assim, veio jovens até de fora, veio, tipo, outras igrejas de outra cidade. Pensa numa igreja cheia. E o meu namorado, ele cuidava do som lá na igreja. Então, nesse dia, ele tava no som e eu tava sentada do lado dele. E tinha um pessoal que ia apresentar um teatro. E nesse teatro tinha que pôr uma música. Então, meu namorado foi colocar a música no celular dele para poder tocar. Porém, o celular dele estava com 2% de bateria. Então, ele virou para mim e perguntou se ele podia colocar no meu. Porque, tipo, não tinha... Até achar um celular por ali, a pessoa que estava do lado dele era eu. Então, ele perguntou se eu poderia emprestar o meu celular para ele pôr essa música.
Na hora, alguma coisa me disse, não faz isso. Mas como que eu ia falar não pro menino? Precisava pra lá, todo mundo lá na frente esperando, ele esperando meu celular. O que que eu ia fazer? Fui e dei o meu celular pro bendito pôr a música. Então ele entrou lá no YouTube, procurou a música tudo certinho. Na hora que ele foi apertar o play pra colocar a música, o menino que eu tava ficando mandou uma mensagem. No caso, ele respondeu a minha mensagem. E bem na hora apareceu na barra de notificação. O que meu namorado fez? Sem perceber, gente. Foi sem querer. Ele foi e apertou o play do áudio. E no que ele apertou e o áudio começou a rodar, a conversa abriu. Ali ele já leu o que ele tinha para ler e o meu celular simplesmente travou no áudio. O áudio rodando e o meu celular não parava. Você podia fazer o que for, ele simplesmente não parava. Ah, mas o que dizia esse áudio? Eu tinha mandado uma mensagem para ele dizendo que eu ia sair do culto, eu ia na casa do meu namorado jantar com ele e depois eu iria para minha casa e aí sim esse menino poderia me pegar em casa para eu ir para casa dele. Hoje eu olho e eu falo, coragem, porque noção eu tinha, zero. Então no áudio ele respondeu assim, beleza gata, então a hora que você chegar na sua casa, você já me liga que eu te busco na hora. Tô morrendo de saudade, tô louco pra te dar uns pega. Agora imagine a igreja inteira ouvindo isso, os pais dele ouvindo isso. Todo mundo, literalmente a igreja inteira parou o que estava fazendo e olhou para trás para a mesa de som, que é o lugar que a gente tava. Gente, na hora me deu uma dor de barriga tão grande, tão grande. Gente, parecia cólica, parecia que eu tava parindo de tanta dor que me deu. Nisso, meu namorado virou pra mim e perguntou o que tava acontecendo. E eu disse pra ele que depois a gente conversava. Então ele pegou, saiu lá pra fora, já todo bravo. Veio um outro menino lá com o celular ungido lá, abençoado. Colocou a música lá e o culto acabou seguindo pleno. Então eu corri, atrás do meu namorado pra tentar conversar com ele. E ele perguntou o que tava acontecendo. Assim que eu fui conversar com ele, que eu ia terminar ali com ele, os pais deles chegaram e, obviamente obviamente começaram a defender ele. Só que eles foram muito grossos, muito estúpidos comigo. E, eu tava travada ainda, eu tava em estado de choque. Eu, sabe quando você ouve um negócio, você não tem nem reação, você não sabe nem o que você faz. Então, assim que eles terminaram de falar tudo que eles tinham pra falar, eu virei pro meu namorado, no caso ex, pedi desculpa, pedi perdão pra ele, falei que eu tinha certeza que, ele merecia coisa muito melhor e que eu tinha certeza de que sim, que ele ia achar uma pessoa que desse total respeito, que amasse ele acima de tudo. Então, peguei minhas coisas e fui embora. Nunca mais eu passei nem perto daquela rua. Se eu aprendi a lição? Claro, tá doido? Realmente, gente, tem coisa que não se brinca. Hoje, obviamente, que eu conto sorrindo, porque foi uma coisa que já passou e hoje eu já aprendi a superar. Mas, gente, na época foi muito difícil. Eu juro pra vocês que eu fiquei traumatizada.